questão muito legal. Vamos lá, outra figura aqui, ó. Dá uma olhadinha. Opa, cadê o laser? Achamos. A possibilidade dos quebra do sigilo das comunicações pessoais é possível, segundo a Constituição, por força de autorização judicial. No campo desse tema, a regra geral de proibição de acesso às comunicações está protegendo o direito à liberdade, culpabilidade, competência, igualdade ou intimidade. Vamos lá, questão bastante interessante aqui, questão muito legal sobre essa figura, tá bom? Mas antes de te dar a resposta, eu convido você aqui a fazer duas grandes reflexões, tá bom? A primeira é sobre o artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, que fala sobre algumas inviolabilidades. Então aqui ele traz para nós algumas inviolabilidades. Quais são elas? Sigilo à correspondência, sigilo à comunicação telegráfica, sigilo à comunicação de dados, que é o terceiro, e por último, sigilo à comunicação telefônica. Então nós temos 4 sigilos trazidos dentro da nossa Constituição. Correspondência, física ou digital, comunicação telegráfica, telégrafos, né, hoje praticamente ninguém usa, proteção aqui as nossas sigilo dos dados, aqui os dados de envio de documentos pela internet, os dados móveis, etc., e a comunicação telefônica, que é a ligação telefônica, não ligação pelo WhatsApp, Viber ou esses outros aplicativos, mas ligação literal telefônica. Você vai digitar o número para aquilo que o celular foi feito alguns anos atrás, tá bom? Então, perceba, dessas 4 inviolabilidades, nós temos uma aqui que pode ser violada, tá bom? O professor vai apagar, ó, salvo no último caso. Por mais retórico que seja, o último caso é a comunicação telefônica. O último caso é a comunicação. E por quê, professor? Por óbvio. Eu sei que é óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Eu vou falar para você ficar muito claro. A única que pode ter o sigilo derrubado, destruído, ou seja, permitir o acesso, são as comunicações telefônicas, a única. Isso é importante você saber. Por que é importante você saber? Porque a sua prova engana você. Ela vai falar para você que as outras também podem ter o sigilo quebrado e não podem, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Só para, seguindo aqui nossa questão, salvo no último caso, por ordem judicial. Então, para se quebrar a comunicação telefônica, eu preciso de uma ordem judicial nas hipóteses na forma estabelecidas para fins de investigação criminal ou instrução do processo penal. Então, perceba, a quebra da comunicação telefônica só vai ocorrer para fins de investigação criminal ou instrução do processo penal. Só para fins criminais. Professor, eu posso utilizar isso para descobrir se o meu mozão está me traindo? Não pode. Se você fizer, você comete crime. Não pode, tá bom? A única possibilidade, por autorização judicial, é a quebra da comunicação telefônica, tá bom? Só uma consideração aqui, avançando um pouquinho aqui, deixando uma questão mais complexa para você. Dá uma olhadinha. Uma vez que eu tenho a interceptação telefônica dentro do processo criminal e, por algum motivo, essa interceptação telefônica, ela produziu provas contra um agente público, tá bom? Esta prova produzida no criminal, ela poderá ser enviada ao direito administrativo, aqui no caso, direito administrativo disciplinar, servidores federais aqui nos termos do 8112, tá bom? Pode ser levada a conhecimento desses agentes públicos com a pretensão, com o objetivo de se fazer o quê? De se fazer valer aí esta imposição da sanção na via administrativa. Toma cuidado, decisão mais recente do STF. Se a prova no processo criminal, que foi compartilhada no processo administrativo disciplinar, no criminal ela for declarada nula, ilícita por algum motivo, a ilicitude no criminal, ela vai se comunicar no processo administrativo disciplinar, então automaticamente essa prova não poderia ser utilizada. Como ele disse, uma questão mais elaborada, uma questão mais capciosa, mais cabeluda, tá bom? E a segunda questão, o segundo ponto que eu quero tratar com você é a inviolabilidade, também uma inviolabilidade, não é isso? Da nossa intimidade, da nossa vida privada, da nossa honra, da nossa imagem. Lembrando que caso alguém desrespeite, vai ser assegurado àquele que foi violado o direito a uma indenização.
tanto por danos materiais quanto por danos morais decorrentes dessa violação. Então aqui também uma inviolabilidade. Aí vem a nossa prova e fala o seguinte, ó, olha, a possibilidade de quebra de sigilo da comunicação pessoal, as comunicações pessoais, é possível, segundo a Constituição, por força de autorização judicial. Então, peraí, a que vai ser destruída por autorização judicial é a comunicação telefônica, perfeito? No campo desse tema, a regra geral da proibição de acesso, então perceba, ó que legal, a regra geral da proibição de acesso às comunicações está protegido, então perceba, sua banca não quer a exceção, ele não quer a exceção, qual que é a exceção? A interceptação, ele quer a regra, qual que é a regra? Proibição de acesso às comunicações, e a proibição de acesso às comunicações tem direito ao quê? Está ligada à nossa liberdade? Não! A nossa culpabilidade? Não! A competência? Não! A igualdade? Também não! A intimidade? Perceba, você conseguiria responder essa questão, mesmo sem dominar todos os assuntos? Conseguiria! Questão típica, clássica aqui da nossa banca Sesgran Rio, tá bom?